Tudo começa pela palavra de Deus. O universo foi criado pela palavra de Deus. E também, livro de Mateus, também começa com a importância da palavra profética. Senhor Jesus, durante 6 meses, tema principal será pregado este evangelho do reino. Mateus, capítulo 24, 14. Durante 6 meses, logo em seguida, próximo a outros 6 meses, então virá o fim. Então, encargo durante esse semestre seria pregar o evangelho do reino. Palavra dessa semana começa com a importância da palavra profética, e também essa palavra profética tem algum princípio. Profetas não podem falar qualquer palavra. Tem que falar palavra que o Senhor deixa na boca dele. No Velho Testamento tinha o profeta Moisés. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus é o profeta. O próprio Senhor Jesus também, ele não falou o que ele pensou, o que ele queria. Ele falou, o próprio Deus que colocou a palavra na boca dele. Visão sobre isso é muito importante. Porque a palavra de Deus é para realizar o que está no coração de Deus. Há uma luta, há uma guerra entre dois reinos. Então, palavra é para ser executada. Palavra é uma ordem. Por isso, profetas não podem falar o que ele quer. Temos que seguir a direção do Senhor, porque a palavra profética é a direção do Senhor. Então, Deuteronômio capítulo 18 fala claramente sobre isso. Muita responsabilidade, o profeta tem que falar a palavra que o Senhor colocar na boca dele. E também, não somente quem fala, mas também quem ouve. Também temos que ouvir a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus mesmo. O que Tessalonicenses, capítulo 2 de Tessalônica, deixa bem claro. Eles são novatos, começou pouco tempo na vida da igreja, mas quando eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram como palavra de Deus. Então, essa própria palavra operou. Por isso, em pouco tempo, eles mudaram totalmente. Então, uma dúvida que surge, né? Como podemos saber esse profeta que está falando é palavra de Deus? Podemos saber, o próprio Deuteronômio 18 deixa bem claro. Quando o profeta fala alguma palavra que não foi palavra que Deus colocou, então não vai cumprir. Aí não precisa respeitar esse tipo de palavra. Então, palavra profética que Deus dá para nós é uma ordem e sempre produz, né? sempre resulta em alguma coisa. Nós podemos ver isso com o livro de Marcos, capítulo 16. O Senhor deu uma palavra de ordem para a igreja. Fala assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Deus deu ordem, né? E também eles receberam, né, ordem, partiu e pregou o evangelho. Depois, podemos ver que sinais estavam acompanhando, o Senhor estava com eles e sinais estavam acompanhando. Então, o que está acontecendo conosco? Nós temos palavra profética que dá direção, é uma ordem, e
consequentemente, a igreja está praticando isso, então o Senhor acompanha com sinais, milagre, prodígios, né? Isso que está acontecendo conosco. Aleluia! Realmente nós temos que dar importância da palavra profética e também, claro, na igreja há vários profetas que falam por Deus, mas eles têm que falar o mesmo Espírito, mesma palavra, quer dizer, o profeta, Senhor, é singular. Existe a cada época o profeta. Através de o profeta, o Senhor dá direção. Então, outros profetas têm que seguir mesmo Espírito, mesma direção, mesma trombeta. Aí vai haver bênção do Senhor. Então, esse livro de Mateus, esse livro é muito importante para nós, palavra adequada, o Senhor mesmo que deu a época certa para nós, porque livro de Mateus, também nessa mensagem fala sobre Mateus, né? Livro de Mateus é realmente fala sobre reino, fala sobre rei, fala sobre reino do céu. Então, dessa mensagem abrange muitas coisas. Fala desde o princípio, né? E também houve rebelião, né? Fala sobre quem é Cristo, quem é esse rei, nosso rei, e também quem somos nós, qual é a função da igreja, e também nessa mensagem deixa bem claramente por que nós temos que pregar o evangelho do reino. Porque final de Mateus ficou bem claro que ele deu a ordem. Toda a autoridade foi dada para Cristo e ele deu a ordem para a igreja para sair, né, indo, pregando o evangelho, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em toda a terra. Uma ordem, né? Durante a mensagem nós podemos ver a importância do evangelho, né? E também grande bênção. A gente recebeu esse evangelho e agora estamos participando, praticando, pregando esse evangelho tão maravilhoso, tão importante para Deus e para nós. Então, autor desse livro é Mateus. Quando a infância dele chamava Levi, né? Era a dádiva de Deus. Realmente, ele é bênção de Deus, né? É presente para nós, porque através dele nós podemos ver quem é esse Cristo que é nosso rei e também o que está no coração de Deus, que é trazer reino de Deus aqui na terra. Sem esse contextualização, né? Com pano do fundo, a gente, lendo o livro de Mateus, difícil entender. Eu louvo o Senhor pela essa primeira mensagem, que tem suma importância, deixa bem claro o que está, tudo o que aconteceu, né? E também está acontecendo e o que vai acontecer, mostrando bem claramente, essa mensagem mostra bem claro. Com essa visão, nós podemos ter foco certo para estudar, entrar e praticar esse livro de Mateus. Então, realmente Mateus, ele era publicano, ele é coletor de imposto, foi realmente odiado, né? Naquela época, não somente naquela época, porque ele colhia imposto dos judeus e dava para o romano. Então, quem gosta disso? Então, como se fosse considerava como se fosse traidor da pátria, né? Então, ninguém gostava, por isso o livro de Mateus, né? Deixa bem claro que realmente é considerado igual a esse publicanos, né? Que é coletores de imposto, né? Eles consideravam como se fossem pecadores. Quando o Senhor o chamou, Mateus, ele é bastante humilde, sempre colocar nome de outro, né? Tomé, quer dizer, quando o Senhor enviou duas pessoas,
Mateus e Tomé, ele colocou sempre nome de outro na frente, né? Ele não gosta muito de aparecer, ele é bastante humilde. E também, coisa interessante, que quando Jesus chamou ele estava sentado onde era coletor de imposto, né? Ele levantou e seguiu, porque nosso Senhor, ele é magnífico, ele realmente tem poder de atrair muito grande. Cada um de nós, num dia, fomos atraídos por ele. A gente, quando encontrou ele, realmente ele é muito amável. Não dá para entender porque ele nos amou tanto, né? Então, todos nós abandonou, estamos seguindo o Senhor, continua seguindo até o Senhor voltar. Senhor Jesus, então, o Senhor usou esse Mateus. Por que usou Mateus? Porque ele era publicano, ele conhecia todo o tramite, todo assim, tudo que acontecia dentro do governo. Então, ele sabia o que era a autoridade, como funcionava, ele entendia o que é governo, né? Então, embora ele era publicano, né, considerava como pecadores, né? Mas Deus usando ele. Senhor Jesus, cada um de nós também temos utilidade. O Senhor tem motivo que Ele nos chamou. Não importa qualquer situação, qualquer profissão. Pescadores, pecadores, né? Publicano, né? E médico, né? Jovem. O Senhor realmente chama cada um de nós para ser útil na mão do Senhor. Agora, desse livro, para entender Mateus, nós temos que entender o que é reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus desde a eternidade passada até a eternidade futura, né? Quer dizer, tudo, antes de tempo, depois de tempo, durante tempo, tudo isso, quer dizer, é tudo, né? Que Deus que governa. Agora também Ele está governando no céu, né? Então, reino de Deus, aonde Ele governa, Ele manda. Então, isso foi antes de tempo, depois de tempo e durante tempo. Só que houve uma rebelião. Depois de começou o tempo, houve uma rebelião, né? Não sabia exatamente quando. Esse Lúcifer, né? Ele foi criado, né? E também o Senhor deu bem formoso, bem sábio, deu autoridade, deu até glória, né? Ele era maior entre anjos, né? Mas ele, num dia, ele se orgulhou, ele revelou, ele desconectou do governo de Deus. Então, Deus é sábio, Deus é longânimo. Então, ele, para resolver esse problema, ele não enfrentou diretamente. Ele é criador, ele quer que através de, não diretamente criador, né? Mas nós somos criatura, né? Então, através de homem, através de criatura que ainda, em termos de capacidade inferior a anjo, ele quer resolver esse problema através de nós, que é inferior a anjo em capacidade. Isso é sabedoria de Deus. Então, um dia ele revelou, aí Deus, cercou, ele limitou o poder dele, né? Ele criou governo clandestino, né? Na verdade, ele deveria devolver quando ele ficou orgulhoso, quando Deus condenou ele, deveria devolver, só que ele não devolveu, né? Então, ficou limitado aqui na Terra. Mas Terra significa todo esse universo, né? Toda estrela, todo esse universo, aonde ele está agindo, né?
ele realmente desobedeceu, queria ficar desconectado sobre o governo de Deus. Ele criou outro reino, né? E também ele tem muita capacidade, ele é bom de negócio, então ele conseguiu influenciar a criatura que tinha antes de homem. Então toda criatura aqui na terra seguiu ele. E também 1/3 de anjos também seguiu ele. Então, o Senhor Jesus, ele é muito capaz, né? Ele é formoso, ele tem sabedoria, ele tem dinheiro, tem poder, toda a glória aqui na terra. Nós podemos ver isso, capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi tentado, ele queria, se você me curvar, né? Me adorar, então eu vou dar toda a glória, né? Toda reino desse mundo, né? Toda a glória, eu vou dar para você, né? Senhor Jesus, realmente, ele tem poder, né? Então, ele criou esse reino, império das trevas. Com esse ângulo, nós temos que entrar. Então, Deus quer restaurar isso. O próprio Cristo veio aqui na terra para resolver isso. Então, antes disso, nós podemos ver, por isso, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando o Espírito estava pairando, a terra foi criado, bem belo, né? Até todo anjo estava louvando, cantando pela beleza da criação de Deus, né? Quando Satanás realmente caiu, aqui na terra virou uma confusão, treva, desordem. Aqui nós podemos ver, realmente, quem fica debaixo do reino de Satanás, a pessoa fica cego, não enxerga a real situação, não sabe aonde está, né? Por que está vivendo, né? E não sabe. E também vida confuso, né? Ontem eu estava pregando o evangelho para uma pessoa, eu pedi para, posso orar por você? Aí ele falou, pode. Você tem algum problema para eu possa orar? Não. Você tem problema de financeiro? Não. A saúde também não. Mas ora para a minha família. Aí eu comecei a orar com esse encargo para conectar. Então eu falei para você precisa ser conectado, né? Eu orei com esse ângulo, né? Aí ele, depois da oração, ele confessou que ele era cristão, desviado. Ele confessou que todo o problema da família por causa de desconexão. Aí nós podemos ver realmente pessoas, próprio ele falou que todo mundo tem problema, né? Então, mundo, né? Pessoas, todo mundo, quem fica debaixo do império das trevas, não sabe por que está vivendo, querendo achar alguma felicidade, só que não, pode até achar, mas não dura muito. Então, vivendo, depois não sabe por que está vivendo, aí surge problema disso, problema de saúde, problema da família, entre casal, com filhos, problema atrás de problema, e não acha. Tudo isso por causa de desconexão com Deus. Então, esse rei, nosso rei, veio aqui na terra para resolver isso, para reconectar. Então, por isso estamos pregando o Evangelho do Reino. O que, quer dizer, jovens saem, né? Comportores saem, toda a igreja sai para pregar o Evangelho. Alguma coisa, pela essa mensagem eu comecei a enxergar como o Evangelho é tão nobre, tão coisa precioso, né? Tão importante, porque primeiro, não somente salva as pessoas, conecta ele para dentro de Deus, tornar-se um com Deus, né? Para viver, normalizar tudo, reconectar, né? Viver em paz, harmonia, com isso vai ter felicidade. Então Deus criou o homem
para a gente vive conectado com Deus, não somente conectar pela essa mensagem, né? A palavra de terça-feira e também quinta-feira mostra bem claramente essa conexão. Não é somente criatura vai ser conectada com Deus, não é somente isso. Nova criação vai ser um com o próprio Deus. Então, quando Deus criou, né? Tinha tudo belo, mas quando teve queda, teve desconexão, né? Aí, realmente, dentro de tempo, o Senhor começar a fazer toda a recriação. Então, capítulo 1 de Gênesis mostra isso. Ele quer restaurar tudo. Mas tudo isso através da palavra de Deus. Haja luz, houve luz, né? E terceiro dia, ele falou para haja a terra seca. Por que a importância de terra seca? Já pensou? A gente onde vive não tem terra, só tem mar, né? Mesmo que goste da praia, a mar, mas se não tiver nada de praia, nada de terra, como que o homem vai sobreviver? Quer dizer, o homem não vai sentir bem, não vai conseguir sobreviver. Então, terra simboliza a boa terra de Canaã, onde surge vida. Para que o homem possa viver, precisa ter terra. Para ter elba, né, árvore frutífera, aí vai ter alguns animais, né? Então, Deus criou, né? E terceiro dia, ele mandou para surgir a porção seca que é próprio Cristo, que é vida. Então, essa reconexão de Deus não é como através de muitas obras. Para a gente realizar a vontade do Senhor, primeiro, não depende de nossa formosura, não depende de sabedoria. Satanás era muito sábio, né? Só que ele não sabia que Provérbios capítulo 8, mostrando que realmente nosso Senhor Jesus, Filho, era a própria sabedoria. Senhor Jesus não somente tinha sabedoria, mas ele era a própria sabedoria. Também Satanás, né? Ele tinha toda a glória, todo o poder, todo o dinheiro, o mundo inteiro era dele. Na verdade, pensando bem, todo mundo, quem vive esfera, quer dizer, debaixo de governo de Satanás, né? Nós também éramos assim, né? Busca formosura, ou, né, dinheiro, ou sabedoria. Quando tem dinheiro, quando começa a ter dinheiro, começa a procurar poder, autoridade, quer crescer. Até tem todo rei que tem tendo todo o poder, dinheiro, depois poder, sabe o que eles querem? Quer ser Deus, considerado como deuses. Né? Mas realmente com isso, por isso nós temos que ver, não depende de nossa capacidade, não depende de nossa formosura, não depende de nossa sabedoria. Se eu quero usar realmente adolescente, jovem, se a pedir ibiúna, né? E também, quer dizer, todo tipo de jovem, não importa passado. Se eu quero usar, né? A gente vai ser simplesmente sarça, vai ser usado por Deus, simplesmente instrumento. Nossa capacidade, nossa inteligência, o que nós temos, poder que tem, dinheiro que tem, Deus não precisa disso. Para realizar a vontade de Deus, simplesmente nós temos que humilhar, temos que ser quebrantado, né? Temos que esvaziar, coração esvaziado, coração puro, para que Deus pode nos usar. Senhor Jesus. Então, realmente, o que Deus quer, dessa mensagem, realmente abrange tudo. Fala princípio, no final, fala sobre tempo, sobre reino de Deus, e também o que Ele quer, reino do céu. Por isso, quando Jesus
João Batista começou a falar, mas Jesus também, quando começou o ministério dele, a primeira coisa que ele falou, arrependei-vos, está próximo, reino do céu. Então, o livro de Mateus, dentro desse reino de Deus, ele queria mostrar bem claramente o que é reino do céu. Não somente mostrar, mas ele quer nos introduzir para dentro do reino do céu, né? Então, reino de Deus tem a eternidade passada, né? Aí começou a criação de Deus, certo tempo, quando o homem foi criado, Adão e Eva, né? Depois o descendente Noé, né? Tudo. Descendo depois, quando chegou Abraão, mais ou menos 2.500 anos depois de Adão, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? Durante 2.500 anos, né? Chama-se época de patriarca, um círculo, né? Depois disso, era da lei, né? Era da lei, era de Israel, né? Povo de Israel, né? Isso durou mais ou menos 1.600 anos, né? Mas quando Cristo veio e quando Cristo morreu e ressuscitou, surgiu a igreja. Era da graça e era da igreja. Então, era da igreja, parte da realidade, e também daqui a pouco vai haver milênio. Quando, se a gente cumprir, praticar o evangelho do reino, então virá o fim. Quando chegar o fim, logo depois vai ter milênio. Então, parte celestial do milênio, junto com a realidade da igreja, época agora, onde nós estamos vivendo quase, chegando quase no final, né? Essa parte vai ser reino do céu. Então, livro de Mateus, focalizado para isso. Ele quer trazer a realidade do reino do céu, no fim. Se a gente continuar vivendo a realidade do reino do céu e crescendo, o que vai acontecer? Vai acontecer manifestação do reino do céu, que é milênio. Então, essas duas partes ficam no meio do reino de Deus, que seria reino do céu, né? Então, o livro de Mateus, quer dizer, está focalizando nisso, né? Então, quinta-feira aqui fala sobre alguma coisa muito importante. O que fala? O que mostra na quinta-feira? Quinta-feira está mostrando que quer dizer, o Senhor criou, né, esse universo, né? Depois ele começa a recriação, que aparece no capítulo 1 de Gênesis, né? Só que isso acontece durante tempo. A Bíblia de Nova Jerusalém está falando que eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Mas o livro de Jerusalém fala que Deus com eles, Deus com os homens, e Deus com os homens será seu Deus. Isso está mostrando que o objetivo final, no final, o que vai acontecer? Deus com o homem totalmente vai ser um. Isso é vontade de Deus. Satanás queria ser, né? Ele queria subir até querer ser igual a Deus. Ele já tinha posição alta. Ele não precisa subir mais. Ele era maior entre anjos. Ele tinha tudo, tinha glória. Ele era sumo sacerdote, quer dizer, antes de, quer dizer, o homem foi criado, né? E também ele foi rei. Ele tinha toda assim de roupa de sumo sacerdote, tem ouro que simboliza a realeza, né? Então, ele tinha tudo. Só que ele não estava contente, queria subir mais, queria ser igual a Deus, né? Então, Deus não pôde usar ele, né? Realmente ele foi lançado na terra, houve essa rebelião, né? Mas agora, aqui está mostrando que o que Deus quer sendo um com o homem. Nós somos criatura de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que ele nos criou? Né? Satanás tinha tudo, mas não tinha vida de Deus. Lembra? Ele era formoso, sábio, né?
tinha tudo, toda a glória, tinha tudo. O que lhe faltava é a vida de Deus. Agora, Deus nos criou até capacidade inferior a anjos, mas fomos criados imagem e semelhança de Deus. Um dia, Ele soprou, a vida dele entrou dentro de nós. Pela vida da igreja, né? Estamos crescendo. Não somente conectados uma vez, mas pela palavra dele, invocar o nome dele, cada vez mais está sendo um com o Senhor. Eu lembrei que o livro de João, capítulo 15, assim, o Senhor falou alguma coisa, o Senhor é videira, somos ramo. Ramo é videira. De que maneira pode ser isso? Vocês em mim, eu em vós. Depois ele repetiu, vocês em mim, minha palavra em vós. Né? Isso é maneira para conectar organicamente. Não somente entrar, né, nasceu de novo, mas continua a gente, através de invocar o nome do Senhor, a gente vai estar em Cristo. Mas isso não basta. Podemos estar em Cristo, mas agora, pela palavra do Senhor, Cristo agora entra dentro de nós. Coabitação mútua. A gente está em Deus, em Cristo, Cristo em nós. Dessa maneira, isso é vida da igreja. Invocando o nome do Senhor, pela palavra, crescendo em vida, cada vez mais união orgânica, crescendo em vida, pregando o Evangelho, compreender o que está no coração de Deus, né? Pregando esse Evangelho maravilhoso, alguma coisa tão nobre, tão precioso. Dessa maneira, a gente está formando exército de Deus, né? Cada vez mais, quer dizer, vencendo esse mundo, vencendo Satanás, né? Torna-se vencedores, torna-se Sião, parte forte de Deus, né? Então, isso é a vontade do Senhor. Até, por isso, João, capítulo 17, versículo 21, fala que... Porque tempo eu não estou procurando Bíblia, mas falando assim, Jesus está falando que Deus em mim, eu em Deus, eles tornando-se um em nós. Isso é a vontade do Senhor. O que é importante não é fazer muitas coisas. Deus, coração de Deus, Ele importa aonde nós estamos. Estamos império das trevas, ainda somos cristãos, já tem vida de Deus, muito tempo na vida da igreja, mas ainda está vivendo a esfera desse império das trevas. Né? Deus está perguntando, aonde você está? Né? Então, muito importante é aonde nós estamos. Não muito importante o que nós fazemos. Claro, é importante, mas isso é consequência. Né? Quando estamos em Cristo, certamente a gente vai produzir muitos frutos. Senhor Jesus. Agora, a partir de sexta, sábado, domingo, fala sobre criação de Deus. Então, como eu já falei, né? Tudo começa pela palavra. Então, criação de Deus começou pela palavra. Então, criar significa em grego, original, bara. Então, criar a partir de nada. Então, capítulo 11 de Hebreu, versículo 3, mostra bem claramente que realmente tudo que a gente é visível foi originado a partir de invisível, que é o próprio Deus. A essência de Deus é a origem de tudo. Até luz, né? Dessa aqui, onda eletromagnetismo, né? Várias frequências que a gente vê, luz, né? Hoje já está tão bonita, né? Essa luz que é tão bonita, mas na verdade Deus é luz. Né? Primeiro João fala que Deus é luz. Deus é invisível, mas esse invisível é origem, é substância. Né? De Deus que é invisível surgiu todas essas coisas visíveis. Então, Deus cria realmente pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja terra, surgiu terra. Né? Então, obra de Deus é a mesma coisa.
tudo foi feito através da palavra. Senhor Jesus. Então, Deus criou todas as coisas pela a palavra, né? E um dia, né, como nós falamos que arcanjo, né, caiu, teve queda, né? E também agora nós podemos ver pela Colossenses, né? 1,15 fala assim: Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Então, não somente isso, né? Versículo 15 a 17 fala assim: esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas essas coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, até Satanás, né? Quem revelou, anjos que revelou, né? Foi criado por Senhor, por próprio Jesus, né? Soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, realmente, esses versículos mostra quem é nosso Senhor, né? Ele foi primogênito de toda a criação. Ele foi primeiro. E também todas as coisas foi, como nós falamos, né? Foi criado pela palavra dele. Ele é criador, ele é arquiteto, ele que criou, né? Ele criou e ele mesmo, ele que criou, mas ele é primogênito. Entre criação, ele é primogênito. Também, ele antes de tudo, e ele é centro. E também todas as coisas que é visível, que é produzido pelo invisível, né? Foi criado para ele. Anjos, homem, todo animal, todo esse universo foi criado para ele e ele é centro. E também ele sustenta todas as coisas. Essa é a palavra sustento, né? Original é sunistal. Como se fosse, ele é centro, né? Quer dizer, tudo está ligado com ele e para ele, sem ele, some, surge desordem. Então, criação de Deus, ele criou como se fosse centro. Eu estou segurando uma corda, colocar aqui pedra, alguma coisa mais pesada, começa a girar, todo mundo vai ver algum círculo, não é? Para fazer isso, eu tenho que forçar aqui no meio. Esse centro é Cristo. Ele que sustenta. Ele é próprio Deus, ele é Deus Todo-Poderoso, ele que sustenta. Num dia, Satanás cortou isso aqui, ficou desordem, né? Agora, pela igreja, né? Ele quer restaurar isso, né? Então, isso significa, essa palavra, Cristo é centro, e também, quando ele que é centro, toda coisa fica cheia de plenitude. Então, igreja, a plenitude daquele que enche em todas essas coisas. E igreja é muito rico. Igreja é plenitude de Cristo. Igreja vai expressar cada vez mais Cristo, cheio de amor, né? Cheio de virtude dele. Então, quando conectar com Deus, isso vai acontecer. A gente está, através do livro de Mateus, estamos restaurando reino dele, reino de Deus, que é reino do céu, reconectando. Por isso, tão importante a gente pregar o evangelho do reino. O pessoal está desconectado, está no escuro, está perdido, não tem felicidade, mas a gente saindo para a rua, contactando as pessoas, né? E começar a pregar esse evangelho, reconectando ele com Deus, para ele realmente viver a vida dele, tornar-se em ordem e acha felicidade. Senhor Jesus. Então, por último, né? Cristo é superior a todos. Ele não tem comparação com o anjo. Como eu falei, que ele tinha tudo, mas ele não tinha vida de Deus, né? Esse Cristo, ele
realmente ele é criador, né? Resumindo, né? Ele é criador, ele é primogênito, ele é centro desse universo, né? Tudo foi criado para ele, por ele, né? E ele sustenta todas essas coisas. Não tem comparação com Lúcifer. Lúcifer não participou na criação. Ele foi criado para servir. Quer dizer, capítulo 1 de Hebreu fala que todo anjo, incluindo Lúcifer, né? Foi criado para servir. Servir nós. Servir o homem, né? Senhor Jesus, não tem comparação, né? E só que ele usurpou, né? Ele usurpou, foi jogado aqui na terra, né? E ele, na verdade, aqui tem um princípio muito importante, né? Que ele queria subir, que ser igual a Deus, né? E ele queria ser igual ao Altíssimo, né? Mas isso é puro engano dele. Ele não participou na criação, né? Ele não tem nem vida de Deus. Ele acha que, pelo livro de Jó, né? Capítulo 10, ele acha que Criador, Deus, não entende homem, não entende criatura. Aí começa a falar um monte de besteira, né? Mas isso quem falou foi Jó, mas na verdade Satanás, na mente de Jó, estava expressando, né? Ele está falando assim: tem tu olho de carne? Tá indagando, né? Tá questionando. Acaso vê tu como vê o homem? Você é criador, não entende homem, né? São os teus dias como o dia do mortal? Ou são os teus anos como anos de um homem para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Né? Depois ele fala assim: bem sabe que eu não sou culpado, todavia ninguém há de me livrar da tua mão. Como se fosse Deus tirano, né? Que está querendo colocar o homem, toda a criatura como escravo, né? Aí, isso está mostrando Salmo capítulo 2, né? Todo rebeldia do governo desse mundo, né? Tá disso, que ele queria livrar de Deus através de toda a lei desse mundo, né? Eticamente, né? Também todo sentido. Todo o governo desse mundo realmente quero desconectar de Deus, quero livrar de Deus, né? Mas eles não sabem o que está no coração de Deus, né? Então, realmente Satanás estava achando que ele ia ser herdeiro. Mas o livro de Hebreus mostra bem claramente, né? Que desde o princípio, coração de Deus, quem vai ser herdeiro é Cristo. Ele que criou todas as coisas, ele é própria sabedoria, ele é primogênito, ele é centro, ele é tudo. Não tem comparação com Satanás. Só que Satanás, ele que subiu e ele estava sonhando, né? Estava sonhando e ainda tudo que é alto, né? Como Leviatã despreza, né? Ele acha que ele quer ser igual a Deus. Como pode acontecer isso, né? Só que cuidado, né? Porque esse Leviatã e Beemon, né? Há dentro de nós. Satanás injetou dentro de nós. Então, com isso, não é somente a gente fala de Satanás, mas a gente também, se não fica no espírito, cultivando, né? Cultivando essa ambição, cultivando todo tipo de quero mais, né? Então, pode ficar a mesma situação. Senhor Jesus. Então, realmente aqui, por o final, né? Depois o Jó arrepende, né? Ele falou que soubia, mas agora estou vendo com meus olhos, né? Eu me abomino e me arrependo de pó e cinza, né? Então, realmente ele arrependeu, né? Senhor Jesus, nosso caminho, todo nosso viver, sempre temos que arrepender, temos que frustrar, temos que esvaziar, nunca pode elevar nosso coração, né? Então, interessante que livro de Efésios, né, capítulo 3, mostra bem claramente
que Satanás não sabia disso. E quem fala sobre isso era mistério de Deus. Quem vai ser herdeiro era mistério. Então Satanás achou que ele ia ser. Mas Deus não decidiu assim. Desde o princípio, para ele é filho. Filho vai ser herdeiro. Só que Satanás, quer dizer, ele acha que ele ia ser herdeiro. Ele fez toda essa confusão, né? E era mistério de Deus. Mas quem revela isso? Quem revela isso é apóstolo e profetas. Né? Pela palavra profética. Louvado seja o Senhor. Então, essa palavra chegou até nós. Agora estamos enxergando o que está no coração de Deus, plano de Deus, tudo o que aconteceu. E agora, não somente ele, né? Eu não vou ler, mas está mostrando que não somente Cristo, a gente vai ser co-herdeiro com Cristo. Aleluia! Nosso destino, por causa de Cristo, estamos em Cristo, tornando-se um com Cristo, né? Pela vida da igreja, estamos crescendo em vida, né? Dessa maneira, fomos chamados, nosso destino, para ser herdeiro de Deus, totalmente um com Deus, herdeiro de Deus. Então, agora, Cristo já realizou o que ele deveria fazer, né? Agora, para terminar, eu vou ler de novo Marcos 16, 20. De fato, Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Ele, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. O Senhor está cooperando conosco. E confirmando a palavra profética, por meio de sinais que se seguiam. Aleluia! Realmente, com essa mensagem, com que foco nós temos que entrar? Livro de Mateus. Tudo que aconteceu, tudo que estava no coração de Deus, tudo que Deus planejou, e também houve essa rebelião, né? Ele está dominando até agora, o império das trevas. Então, agora, a função da igreja, como eu falei no começo, Mateus 24 fala bem claramente que nós temos que pregar o evangelho do reino, né? Até com o fim da terra, né? Então virá o fim, né? Então, com essa mensagem, para mim, realmente comecei a valorizar. Por que nós temos que pregar o evangelho? Esse evangelho é tão maravilhoso, né? Realmente não somente salvar as pessoas, estamos realizando o que estava no coração de Deus. Então, com esse ângulo, vamos entrar durante 6 meses, livro de Mateus. Jesus é o Senhor. Amém.